Com muito carinho estamos recebendo o nosso querido Dr. Fábio Freire, ele que está sempre com a gente aqui no nosso Ultra Idade, prestando um serviço extraordinário. Doutor, o que rendeu aquele nosso papo da semana passada sobre a questão dos médicos, a questão da Dilma, aquela coisa toda, foi uma questão extraordinária. Tanto que essa semana gostaria de continuar no assunto com o senhor, até porque existe uma questão interessantíssima, né? Embora tudo aquilo que nós tivéssemos falado em relação à importação de médicos, em relação à extensão do curso de medicina, assuntos que nós já tratamos a semana passada, esses assuntos estão cada vez mais polêmicos dentro da sociedade. E uma coisa importante que surgiu essa semana, eu conversava com um amigo meu, Carlos Alberto Parmanhana, que se formou em medicina já faz algum tempo. Dr. Carlos Alberto hoje é médico formado, enfim, escolheu a carreira da ginecologia. Mas ele, na residência, ele foi destacado para trabalhar num hospital na região metropolitana de São Paulo. E ele passava por momentos, doutor, constrangedores. Tipo assim, o cidadão chegava no pronto-socorro, dizia o seguinte: olha aqui, se o meu filho não ficar bom e não sair daqui bom, eu mato você. O senhor acredita nisso? Situação realmente constrangedora. Ele se viu obrigado a se armar, falou: não, eu vou ter obrigado a comprar um revólver e botar dentro da minha mala, porque o pessoal ameaça. E pouca gente sabe disso. Os médicos, em determinados locais da periferia, em determinados locais onde não existe a mínima estrutura de segurança, são ameaçados a todo instante. E muitas vezes não tem culpa, porque não é ele, é a estrutura do lugar. E é isso que eu queria debater com o senhor hoje. Já que o senhor é uma pessoa que a gente pode, né? A gente sabe que a gente joga a bola pro senhor mata no peito e vai. Não, vamos lá. E vai levando. Agora, isso ainda é uma realidade. Isso aconteceu, não agora, mas isso aconteceu já há, vou colocar 20 anos aí, passados, né? Foi quando ele se formou. Hoje é médico já, inclusive, com uma carreira brilhante. Mas hoje ainda a gente vive isso, doutor. Por incrível que pareça. Em alguns locais, o médico é ameaçado. E aí pergunta: mas por que o médico não quer trabalhar na periferia? Esse é um dos motivos, viu? Essa é a grande realidade. E eu sei porque ele me contou. E o doutor, evidentemente, tem muito mais experiência e vai dar uma aula, como de hábito, para todos nós aqui. Ainda existe isso nos 4 cantos do Brasil, né, doutor? Existem pior do que isso, na verdade. Meu Deus. Né? Isso que o senhor está falando aí é complicado. É um único lado, né? A questão da segurança, em muitos lugares, não oferece, né? Ainda mais em momentos em que as pessoas estão bastante nervosas por conta de preocupação com o seu familiar, e isso gera um ambiente de tensão, às vezes tira o discernimento do indivíduo, né? E ele quer botar a culpa em alguém, aí quem tiver na frente, ele vai tentar resolver da forma que, como você falou aí... Parte para a violência, literalmente. Parte para a violência, né? E aí você não tem a segurança adequada. Então isso é um dos problemas. Mas pior do que isso é a questão de que hoje, como um professor Antônio Carlos Lopes, que é o diretor da Escola Paulista, fala, médico não é mágico. Ele não consegue fazer as coisas aparecerem com um estalar de dedos para resolver o problema de um paciente. Porque a medicina avançou muito nos últimos 50, 100 anos, né, de uma forma bastante, assim, revolucionária, por assim dizer. As pessoas hoje conseguem viver muito mais graças aos avanços da medicina. Porém, esse avanço, ele tem um valor financeiro associado a isso, por conta de que você precisa pagar por esses recursos, né? Então, assim, salvar uma vida não tem preço, mas tem custo. É o que eu costumo dizer, né? Então, a gente não tem... Salvar uma vida, ajudar uma pessoa, não tem preço para isso. A gente faz com o maior prazer. Então, isso é uma bênção que a profissão médica tem e que todo mundo pode fazer de uma forma ou de outra no seu dia a dia, na sua família. Mas, assim, na profissão médica, poder ajudar o próximo... Poder salvar a vida do próximo é uma coisa que, como eu havia dito, não tem preço, mas tem custo, porque as coisas custam. A gente não consegue materializar como um mágico na frente da gente um soro para colocar num paciente. Exames mínimos de diagnóstico, né, que a pessoa chega lá com
uma dor na urina, com um problema, a gente precisa de uma mínima estrutura. Então, o grande problema está no gerenciamento dessa situação. Então, para um médico, é um sofrimento muito grande fazer aquela escolha de Sofia, né? Chega aquele monte de pacientes lá, tem uma vaga na UTI. Quando tem a tal da UTI, porque às vezes nem a UTI tem, e você tem que escolher daqueles ali quem é que vai, né? E você fica assim, numa situação muito delicada, porque é uma coisa que ninguém te conta na faculdade que você vai ter que fazer isso. E não era para você fazer. Porque isso não tem nada a ver. Você foi treinado para salvar vidas e não para fazer julgamento de quem vai subir ou quem vai por falta de uma estrutura. Então, o grande problema, viu, Carlos, é que, infelizmente, existe todo um custo associado com a saúde. O médico custa, porque estudou muitos anos, tem que ter um mínimo de valorização. Claro. O enfermeiro também custa. O fisioterapeuta custa. O atendente que está lá no balcão precisa receber um salário digno para recepcionar as pessoas, o indivíduo que está no laboratório para fazer o mínimo dos exames, os exames em si, tá? O que eu quero que fique claro é que a gente não pode esconder o papel de cada um. É lógico que tem muito médico que pede exame que não tem a menor necessidade, isso contribui para quebrar o sistema, né? E isso é péssimo, isso deriva da má formação dos médicos, que é aquele tema que a gente está falando da importação do médico. Você pega um médico mal formado que pede exame para todo lado e aquele exame custaram uma fortuna e não resolveram o problema do paciente. Não vai nem servir, de repente. Né? Então, na verdade, assim, tem um lado do médico, claro, né? Não estou dizendo, o médico não tem... A gente não tem a postura de dizer que nunca nenhum médico erra, que os médicos... Não, todo mundo erra e tem que admitir seu erro para melhorar. Agora sim, a gente não tem dúvida alguma que o governo, infelizmente, e nas diversas esferas, por razões diversas, não colocando e nem satanizando uma ou outra pessoa, mas o conjunto da obra, porque às vezes o indivíduo pega um governo quebrado de outro governante, então não dá para colocar a culpa em um indivíduo, então é uma situação muito complexa. Mas o fato é que existe uma incompetência muito grande na gestão do sistema público. A gente é extremamente subfinanciado. Então, como que você vai conseguir fazer um atendimento decente sem uma estrutura dessa? Então, o médico sofre muito. Imagina o que é atender aquele monte de pessoas, você ter a consciência que aquele indivíduo poderia sobreviver e você não tem, às vezes, um mínimo de estrutura para fazer isso acontecer. Então, imagine o que é o que eu costumo dizer, o plantão não acaba quando terminou o horário. O sofrimento você leva para casa, de ter aquele estresse emocional ali que você sofreu, não é? Então o problema da segurança que você mencionou é um dos problemas, mas o pior, no meu ponto de vista, é o sofrimento das decisões que você vai tomar, que são importantes para a vida da pessoa, né? E você não ter o material mínimo para poder fazer isso, né? Porque a gente não pode viver no faz de conta. É aquilo que você não faz medicina só com um médico. Exatamente. É toda uma estrutura. E eu tenho certeza que muitos médicos ficariam muito satisfeitos se eles conseguissem fazer fluir o seu atendimento numa estrutura adequada. Então, você, para atrair o médico, você tem que oferecer uma boa remuneração, uma boa estrutura que ele consiga fazer andar a sua ciência, colocar a ciência em prática, né? Porque medicina é ciência e arte. Tem um lado científico e tem a arte. Você consiga fazer isso e você tem a ideia dos graus de complexidade. Uma coisa é saúde, atenção básica, outra coisa é atenção secundária, outra coisa é hospital de referência. Então, assim, você precisa ter tudo isso, né? Em locais diferentes. Você não precisa ter um hospital de alta complexidade num município pequeno. Claro. Né? Você precisa ter uma atenção básica e, quando necessário, esse indivíduo vai para um outro lugar de maior complexidade. Agora, você não pode, nesse lugar pequeno, não ter soro, não ter uma mensuração de uma glicose, ou ter um prédio que chamam de hospital, mas que, na verdade, parece mais um hotel, não é? De quinta categoria, porque não tem nem como hospedar ninguém, né? Devido a condições de saneamento. Então, na verdade, a gente sabe que existe aí uma dificuldade imensa de gerir um sistema desse tão complexo. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Grande, né, doutor? É enorme, abarca 100% das pessoas, então é extremamente difícil de gerir. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que têm essa missão,
né? Mas assim, cada um tem que reconhecer o seu papel, não é? Cabe ao Conselho de Medicina gerenciar a questão da qualidade, da qualidade não, julgar a questão técnica do médico, né? O médico que erra e que você faz uma denúncia no conselho, cabe ao conselho julgar esse médico, puni-lo da forma que for cabível, para que ele não erre mais ou entender o porquê que aconteceu, né? Então isso daí é uma forma de você controlar a qualidade desse profissional. Agora, muitas vezes você vai deixar de ter um bom resultado porque você não tem um instrumental para trabalhar. Você já viu alguém pintar uma tela sem tinta? Não dá, né? Sem quadro? Fazer omelete sem ovo? Sem ovo. Como é que vai fazer omelete? Não, você precisa ter uma mínima estrutura, né? E a estrutura de saúde, Carlos, de uma forma geral, é cara, né? Infelizmente, de uma forma geral, né? É o que eu falei, saúde não tem preço, mas tem um custo. Tem custo, Então, nós sabemos que o nosso país tem condições de ter um sistema de saúde que funcione melhor, mas um primeiro passo é os próprios políticos usarem esse sistema de saúde, né? Porque é uma coisa meio estranha, eles defendem uma coisa que eles próprios não usam, né? Aí fica uma coisa assim que é um abismo, né? E eu me recordo aqui de uma determinada situação que aconteceu há um ano e meio atrás, provavelmente, que o esposo da rainha da Inglaterra teve um problema cardíaco, precisou fazer um cateterismo, e ele foi para o hospital público lá. O mesmo hospital que provavelmente a empregada do vizinho iria também. Senta ali, né? O médico que atendeu o indivíduo é o mesmo médico que vai atender qualquer outro indivíduo. Isso é primeiro mundo. Então a gente precisa chegar lá, né, num ponto que esses hospitais sejam tão confiáveis, uma estrutura muito boa, que até os indivíduos que têm condições financeiras possam usar, né? E sem ter medo, porque do jeito que está, fica uma coisa estranha, né? O indivíduo, ele fala uma coisa que ele não vive, né? Então precisa saber como que é, né? Exatamente, doutor. Doutor Fábio, a gente ficaria aqui outro programa inteiro falando a respeito dessas questões relacionadas com médicos, não é? Com a classe médica. Tivemos a semana passada, essa semana também a gente tirou do doutor efetivamente tudo aquilo que ele sabe, da sua experiência em relação a esses assuntos. E o que a gente pode dizer realmente é isso, né? Até brincava aqui, não adianta você não faz omelete se você não tem ovo. Então se você não tem estrutura, não adianta, não é a questão da quantidade de médicos, é a questão da qualidade e daquilo que se dá para o médico poder trabalhar, né? É isso que é fundamental para que as pessoas então possam efetivamente sair de um hospital com atendimento adequado, com aquilo que se quer. Doutor, só para a gente encerrar rapidinho, queria tocar num ponto também fundamental com o senhor. A gente falando muito da questão pública, mas eu sei que a questão privada também está sendo um problema para os médicos. Uhum. Os convênios médicos que nós pagamos e não deveríamos pagar, porque já pagamos imposto de renda, deveríamos ter direito ao SUS. Como o SUS muitas vezes não nos atende, eu não estou falando do médico, não, estou falando da estrutura. A gente vai para o convênio. Agora, no convênio, o médico também não está sendo bem tratado, hein, doutor? Nem um pouco. O valor da consulta, eu estava conversando com alguns médicos, é um negócio que dá para sentir vergonha. Tá vergonhoso, Carlos. Os melhores convênios estão pagando em torno de R$50 a consulta, só que tem um detalhe. Você tem que emitir uma nota. Aí em cima desses 50, os melhores, não estou falando da média. A média paga 20, mas os melhores que pagam 50, média é 20. Você vai descontar aí todos os impostos. Tem tudo imposto em cima da nota. Mais, e essa pessoa tem direito ao retorno, que não é pago. O retorno da consulta. Então, na verdade, a consulta vai sair em média uns 15, R$10, né? Isso precisa mudar. Então, também. Isso realmente é uma vergonha, uma coisa que também é uma mobilização. Um disparate, e existe uma mobilização muito grande para isso, porque realmente aquilo que eu falei, saúde alguém precisa financiar a saúde. Ou o sistema público, ou o sistema privado. As pessoas, de uma forma geral, não têm condições econômicas, elas, de fazer isso, porque a maioria não é milionária. Exatamente. Que vai conseguir tirar do bolso para pagar todos esses tratamentos, os remédios e tudo mais. Então alguém precisa financiar. O problema é que os financiadores, sejam eles públicos ou privados, ou por um lado ou por outro,
né? O público, às vezes, porque não consegue gerir por incompetência. E o privado é por mais-valia, né? O empresário quer mais dinheiro para ele e para os acionistas e precisa tirar isso de alguém. Então o médico fica do outro lado e os prestadores de serviço ficam numa situação muito delicada. Aí, doutor Fábio Freire, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer tê-lo aqui. Semana que vem tamo junto. Tamo junto. Grande abraço, doutor Fábio. Obrigado, viu? Obrigado a você. Aí, doutor Fábio Freire, camisa 10, hein? Sempre participando com a gente aqui em nome da Ultrafarma. Nós voltamos já.